pode a alma se libertar. No silêncio eu chorei quando sofri o crime. Acontece neste sábado, às 16h15, aqui em São José dos Campos, a cruzada do novo mandamento de Jesus. Como se aproximar de Deus? É através da fé e do poder de uma igreja em oração que fazemos tremer e derrubar as estruturas do mal que perseguem e atrapalham seu crescimento. Venha se conectar com o poder de Deus e mudar para sempre e para melhor a sua vida. Neste sábado, às 16h15, na Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Eu sou o Danilo César e eu estou aqui com o Rafael Nora, pregador ecumênico da Religião Divina. E a gente está aqui para falar de uma novidade especial nesta edição da campanha Amigos do TBV. Conta pra gente aí, Danilo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que fizer a maior contribuição, vamos ter um prêmio exclusivo de um artista da boa vontade, um legionário da boa vontade de Deus, que nos presenteará com esta linda obra. Dá uma olhada. Olá, Deus está presente. Eu sou Kelvin Casagrande, artista legionário da boa vontade de Deus, e eu vou fazer um quadro para você. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É isso mesmo que você ouviu. Vamos dar para aquele que fizer a maior doação em prol à campanha Amigos do TBV, um quadro exclusivo. Você pode juntar também toda a galera, hein? Seus amigos, sua família, e fazer a maior doação para garantir este presente especial. Vamos lá, pessoal, vamos nos comprometer a ajudar o Templo da Boa Vontade e ganhar esse prêmio exclusivo maravilhoso que está aí, ó, disponível para você colocar na sua casa. Vamos nessa! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Viva a sagrada religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seu estandarte é nosso manto, une a terra e o céu no seu coração. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei, eu vos amei. Viva a sagrada religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seu estandarte é nosso manto, une a terra e o céu no seu coração. Essa é a nossa religião, em que Jesus trouxe sua lei, da caridade e da devoção. Amai-vos como eu vos amei.
na caridade da devoção. Amai-vos como eu vos amei, eu vos amei. Eu vos amei. Deus é amor, Jesus já o tinha dito, mandando que nos amássemos tanto quanto Ele nos amou, dizendo que nos amou exatamente tanto quanto ama o Pai Celestial, nos deu um código de que faremos a nossa religião, a verdadeira religião, a religião que o próprio Jesus fundou e instituiu há quase 2000 anos, a do amor universal, a do amor de Deus para todos os seus filhos através do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei. Essa é a nossa religião, em que Jesus nos ensinou a lei, na caridade da devoção. Amai-vos como eu vos amei. Eu vos amei. Eu vos amei.
a religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarucho, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e de boa vontade a todos que estão acompanhando esta transmissão da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, aqui da família Zanetti Nora de São José dos Campos, unindo outras famílias na terra e no céu da terra em torno de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui ao vivo neste momento, você que estará assistindo essa gravação depois, também o nosso muito obrigado. E como sempre fazemos aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, antes de qualquer atividade, seja ela qual for, nós iniciamos fazendo a nossa oração, a nossa prece, pois orar também é dialogar com Deus. Orar é também fazer caridade, porque nós não vamos orar só para nós, mas vamos orar para aqueles que estão em nossos pensamentos e nos nossos corações. E hoje, em especial, vamos orar ao Espírito Eterno do irmão Marcos Otávio Cavalca. Esse nome foi enviado pela nossa querida irmã Elizabeth de Guaratinguetá. Ela sempre acompanha aqui as nossas transmissões, né? Ela acompanha de forma gravada e sempre colaborando com a religião divina, né? Expandindo essa mensagem, compartilhando estes assuntos, enfim, tudo aquilo que a religião divina nos dá. Então, ela pediu para que fosse incluído esse nome. Então, ao Espírito Eterno do irmão Marcos Otávio, as nossas vibrações de amizade. Alguém pode até se perguntar, mas eu não conheço esse nobre irmão. Não tem problema, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. A oração chega em todos os lugares, em todos os corações, na terra ou no céu da terra. Basta fazermos a nossa parte. Por isso que a melhor coisa que podemos fazer a estes que retornaram à pátria espiritual, pátria essa que nós um dia também retornaremos, a melhor coisa que podemos fazer é orar, é pedir a Deus, a Jesus, que leve as nossas vibrações e os nossos melhores sentimentos. É a única maneira de confortá-los de verdade. O restante são medidas, podemos dizer, paliativas, mas a oração, pode ter certeza, que engrandece e conforta o coração daquele que está na pátria espiritual. Então vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma,
o silêncio do coração e logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar. Vamos falar com Deus. No meu segundo livro a respeito do poder da prece, do poder da oração, destacado esse poder tantas vezes pelo doutor Alex Carrel, eu começo assim, dizendo que a prece não é o refúgio dos covardes. As pessoas que oram, elas tornam-se poderosas. Até eu vou trazer num desses programas um trecho da abertura do livro, para os que ainda não têm conhecimento dele. Isso é para que não falte a você um dia o chão. Você pode ser pobre, pode ser humilde, pode ser rico, pode ser poderoso, pode conhecer o mundo inteiro, mas há um momento da sua vida, se você não tiver o seu espírito fortalecido nos exercícios espirituais dos que a prece se destaca, o chão pode lhe sumir de sob os pés. É um terremoto psicológico, um terremoto social, não um terremoto apenas geológico, e você se perturba. E se você não tem fé alguma, não acredita nem em Deus, pense na prece como um elemento de fortalecer o seu caráter. Você está meditando, a similitude entre orar e meditar, eu sempre digo isso aqui. Por isso é que agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Não perca tempo, orar faz bem. Hoje vamos com a prece ecumênica de Jesus. Qualquer um pode entoá-la sem se sentir constrangido. É pequena, porque Jesus sabia que a humanidade viveria a correr, sem tempo para si mesma. É preciso ganhar a vida. Às vezes está ganhando a morte, está se destruindo. Então vamos nos fortalecer com a prece ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. Vocês e eu, ok? Pode orar em qualquer lugar, eu estou orando a céu aberto. Sou apenas uma varanda aqui, em volta de mim, a natureza. Gosto muito da natureza. Pai nosso que estás no céu. Vamos juntos. Se você não acredita em Deus, meus mais elevados sentimentos que carrego em minha mente, santificado seja o vosso nome. Santificados sejam os poderes dos bons sentimentos. Venha a nós o vosso reino.
vem a nós todas as possibilidades que eu consigo, ao despertar a força dentro de mim, realizar. Em bem da comunidade, hein? Que se não houver a esperança solidária na vida das organizações, das instituições, da sociedade, a violência vai ganhar de 1000-0. É a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade. Deixe falar dentro de você os sentimentos bons, assim na terra como no céu. Ah, mas eu não acredito na vida espiritual, mas acredito no céu, que você vê que está ficando todo poluído. Se você melhorar o seu interior, vai achar uma forma de acabar com esse morticínio que está desabando sobre a humanidade. Ainda falam que o Apocalipse foi uma bobagem de João Evangelista. Tudo que ele avisou com antecedência está acontecendo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A começar pelo pão espiritual, pelo pão íntimo, que nos fortalece o caráter, a vontade de realizar. Porque a pessoa atemorizada consigo mesma, ou com o que ocorre à sua volta, vai fazer o quê? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Lembra-me Confúcio. Perguntaram para ele o que seria de destacável na vida do homem em sociedade. Ele disse: faze aos outros o que queres que façam a ti próprio. Jesus também disse isso de forma iluminada. E não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, não permitais que sejamos tão maus, que melhoremos as nossas condições de cidadão ou de cidadã. Mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, que seja o reino das boas qualidades, para que haja glória de viver para todo sempre. Viu como você também tem vez nas coisas espirituais? Se esforçar um pouquinho, vai descobrir tanta coisa bela dentro do seu próprio coração, vai se sentir mais forte e vai em frente, como nós dizemos, porque Deus está presente. Um abraço, obrigado pela atenção. Viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para a nossa reunião. Tudo bem com vocês, gente querida? Como vão? Tudo bom? Calor aí? Tá frio? Tá mais ou menos? Tá quente. Tá bem quente, né, irmã Lívia? Aqui no Vale tá bem quente, né? São José dos Campos, aqui tá Taubaté, quentinho. Aí em Aguaí deve estar friozinho, né, pelo jeito. Ela tá tão frio que não consegue nem ativar o microfone. É, tá calor aqui também. Nossa, a gente não tá aguentando, tem que ligar até ventilador. Então tá bom. Bom, muito bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Muito obrigado a você que estará assistindo essa gravação depois, tá bom? E vamos, então, ao estudo de hoje. Estamos aqui continuando, né, com o livro Os Mortos Não Morrem, do irmão Paiva Neto. E vamos finalizar hoje o capítulo O Mundo Espiritual no Testemunho de Vultos da História, parte 2. Tá bom? Aliás, finalizar o capítulo, não, né? Finalizar a parte 2, depois tem a parte 3. Então, o irmão Paiva vai seguir aqui comentando um pouco sobre um grande personagem brasileiro, Guimarães Rosa, né? Então, ele trouxe, num primeiro momento, só recapitulando,
próprio Guimarães Rosa, né, trazendo ali as suas visões espirituais dos seus livros, o quanto que isso vinha claramente na mente dele. Depois ele trouxe o testemunho da filha dele, a Vilma, né? Se eu não me engano, o nome da filha. Acho que é Vilma, se eu não me... Isso, Vilma, né? E ela falando, né, sobre essa espiritualidade que foi um legado que passou ali para ela também. E ela enfatizando, vocês vão lembrar uma frase que a gente comentou bastante na última segunda-feira. Ela dizia aqui, ó, conversávamos tanto sobre Deus que este se tornava quase tangível diante de nós. Ou seja, a espiritualidade naquela casa não faltava. E vejam, hein, gente, novamente, o quanto que a espiritualidade está para todos, em todos os setores, não só na parte religiosa. Então, ser religioso, ser religiosa, não é apenas estar seguindo, né, estar numa igreja. É muito mais do que isso, né? É você estar nesta ligação espiritual constante. É claro que a religião, ela potencializa, né, nos dá mais oportunidades para isso, mas a espiritualidade está em todos os setores. Vamos lá, então, finalizando este capítulo, o mundo espiritual no testemunho de vultos da história, parte 2, morte, entre aspas, e eternidade de Guimarães Rosa. Vamos lá. Mais adiante, a autora, se referindo a Vilma, né? Mais adiante, a autora conta um fato que ficou famoso e foi muito discutido pelos intelectuais daquele tempo. Se houve incontáveis serendipities, a faculdade de fazer felizes descobertas na vida de meu pai e que se integraram definitivamente na construção de sua obra literária, também houve premonições que muito o abalaram. A mais dramática de todas, a certeza de que, se tomasse posse na Academia Brasileira de Letras, morreria logo depois. Como realmente aconteceu, 3 dias após a posse, fulminado por um infarte. Em outro trecho de seu livro, ela narra o seguinte: durante toda a sua vida, papai meditou profundamente sobre a eternidade. Numa belíssima carta que escreveu ao Dr. Joaquim de Montezuma de Carvalho, um escritor português, que vivia na África, ele revela a importância da intuição em suas decisões. Eis aqui um trecho da carta escrita em 27 de agosto de 1963. Abre aspas. E quanto mais leio e vivo e medito, mais perplexo a vida, a leitura e a meditação me põem. Tudo é mistério. A vida é só mistério. Tudo é e não é. Ou, às vezes é, às vezes não é. Todos os meus livros só dizem isso. Tudo é muito impuro, misturado, confuso. Afora uma meia dezena de imperativos que o espírito do coração da gente nos revela e que os fundadores de religiões descobriram para a humanidade. O resto é névoa. À parte, ou seja, exceto, o que o Cristo nos ensinou, só há meias verdades. Por isto mesmo, a não ser como instrumento para as soluções imediatas da vida pragmática, externa, do dia a dia, procuro cada vez mais guiar-me pela intuição e não pela inteligência reflexiva. Olha que coisa, hein, gente? A gente já aprendeu aqui na religião divina que a intuição, né, é a inteligência de Deus em nós, né? O irmão Paiva nos ensina, ou seja, além do nosso pensamento crítico, né, daquilo que a gente entende e compreende, existe a intuição.
Nós estamos falando aqui, já falamos várias vezes, sobre a nossa ligação compulsória com a espiritualidade, a nossa mediunidade, e aí tem tantos outros nomes, sensitividade, paranormalidade, carisma, e por aí vai. Mas é tudo a mesma, tá tudo na mesma linha. E a intuição é justamente uma das ferramentas que nós temos. Como é que eu posso identificar, irmão Rafael, uma intuição? Sabe, às vezes, aquela voz que vem, de repente, na sua mente, aquela coisa que, de repente, não é você pensando, é algo que está além de você, é a intuição. Intuição de quê, irmão Rafael? Do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, dos seus orixás, dos numes tutelares, enfim, né? Intuição do próprio Deus que se ramifica em toda a espiritualidade e por aí vai. A intuição é algo que está além dos pensamentos críticos nossos como seres humanos. E Guimarães Rosa já havia entendido isso, hein, gente? Olha que coisa. Procuro cada vez mais guiar-me pela intuição e não pela inteligência reflexiva. Aí alguém pode pensar assim, nossa, então, pera lá, se eu for só pela intuição, então não serão as minhas atitudes, logo a minha liberdade, logo o meu livre-arbítrio não estão sendo respeitados? Veja, a intuição é uma proposta, sempre uma alternativa, uma oportunidade de se pensar diferente, de se tomar outras decisões. A ação é nossa, gente. A intuição é apenas um caminho indicado. Quem faz as escolhas somos nós. Então, já para a gente tirar isso da frente, né? Então, se eu uso a intuição, né, essa voz da espiritualidade para tomar as decisões da minha vida, então eu estou sendo manipulado? Claro que não. É você que está tomando a decisão. Só está vindo uma oportunidade, né, ou uma maneira diferente de ver a cada situação. Jesus e a espiritualidade superior, pessoal, nunca nos manipulou. Senão, aí sim, né? Não teríamos o livre-arbítrio. Aí não teríamos, aí seríamos apenas alguns personagens aqui, onde outros autores escrevem a nossa história e conforme o que eles escrevem, a gente vai agindo. Não é assim. O roteiro da nossa vida somos nós mesmos que escrevemos. Nós somos os atores principais da nossa vida. Então, e o próprio Jesus, né, em vários momentos, você pode ir lá ver na Bíblia Sagrada. Não vou me recordar aqui o capítulo e o versículo certinho, mas são trechos famosos, você encontra facinho na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando ele fala das duas portas, ou ele fala das duas estradas, ele fala, olha, eu prefiro que você passe por esta porta, eu prefiro que você pegue este caminho, mas você é que vai tomar a decisão final. Eu indico, Jesus falando, né? Eu indico, eu aconselho, eu oriento. Lá no Apocalipse, capítulo 3, quando se dá ali a igreja, a carta de Jesus à igreja em Laodiceia, ele fala, né? Aconselho que te de mim compres ouro refinado para seres realmente rico. E aí ele vai falando outras coisas. Aconselho, não é mando, não é ordeno, não é, olha, faz porque é assim e tem que ser pronto, acabou. Tanto é, né, gente, que se a gente for fazer alguma coisa só por fazer e não compreender, a gente não vai estar fazendo muita coisa. A gente não vai estar de verdade nos ajudando e ajudando. Então, é para a gente entender. Então, a intuição, meu irmão, minha irmã, que num linguajar mais popular, esta voz de Deus em nós, ela vem para nos ajudar. Mas a escolha final está na minha
nas nossas mãos. Somos nós que fazemos as escolhas finais. E aí a gente pode ouvir ou pode não ouvir, né? Tanto é que no Apocalipse aparece várias vezes isso, né? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Então, gente, no final somos nós que fazemos as escolhas. Continuando aqui, e mais adiante. Rezo, escrevo, amo, cumpro, suporto, vivo, mas só me interessando pela eternidade. É uma coisa de grande importância, Guimarães Rosa, pensar sobre a eternidade, hein, gente? A eternidade. A importância de entendermos esse conceito muda a nossa visão do próprio Deus. Deus é eterno. Nós somos espíritos eternos. Então, o sentido de eternidade, às vezes a gente pega muito só pelo material. E aí, é claro, hein, gente? Imagina a gente, neste corpo físico, vivermos eternamente. Se para nós, se para o corpo o tempo passa, então, imagina, né? Com 50 anos, tá tudo bem. Com 70 anos, ok. Com 90 anos, ok. E com 110 anos? E com 280 anos, como é que nosso corpo estaria, né? Então, a questão da eternidade, né? Essa visão de Guimarães Rosa pensando e refletindo sobre a eternidade de Deus, ou seja, a nossa eternidade, é claro, não se dá pelo corpo, mas sim pelo nosso espírito, porque o próprio Deus é o eterno bem. Deus é o bem, é o mesmo bem há bilhões de anos, é o bem agora e será para todo sempre. Não há mudança. Eu acho que o importante de entender essa questão, pessoal, é que Deus é eterno, então não haverá mudanças no seu olhar sobre nós. Então, não vai haver momentos em que Deus ama mais a gente ou há momentos que ele vai amar menos. É o mesmo amor, porque a eternidade se dá nisso, né? Muito grato, comenta o irmão Paiva, estimada Vilma Guimarães Rosa. Suas declarações só nos incentivam a prosseguir nessa jornada de esclarecer, confortar, levar o imprescindível esclarecimento sobre a continuidade da existência, após o desenlace do vaso físico, porquanto capacita o ser humano a agir com responsabilidade na Terra. Por isso, repito sempre que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Ressalta-se, o falecimento deve ocorrer na hora certa, determinada por Deus. Como alertava Zarur, e não nos furtamos de lembrá-lo sempre, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. E aqui, no olho da página 412, o irmão Paiva, né, sempre no final de cada capítulo, ou ele traz um resumo do capítulo, ou ele traz um trecho para resumir o próprio capítulo. Analisar com humildade. A fenomenologia da alma está sempre, desde que o mundo é mundo, a convocar as pessoas à meditação de que existe algo além, a ser descoberto e analisado com humildade. Isto é, sem ideias pré-concebidas que não se coadunam com a ciência, a filosofia e a religião. Acima de tudo, a humanidade precisa aprender a mensagem espiritual e a força moral imanentes do fenômeno. Então, resume bem aqui esse capítulo que estudamos. Importante, o irmão Paiva vai trazer também esse destaque
sobre o grande segredo da vida, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna, menos quando há suicídio. A gente está no Setembro Amarelo, mês do Setembro Amarelo, onde a luta é toda pela vida contra o suicídio, né? É um mês onde a humanidade, olha, graças a Deus, né? A gente sempre, às vezes, fica lembrando das coisas ruins, mas existem coisas boas. E a humanidade, ao menos, tem isso num calendário, para lembrar que os suicídios ainda podem ter diminuído em um determinado momento, enfim, mas um suicídio é um suicídio, né, gente? Aqui não importa, não é que não importa, né? Mas se houver um caso, ou houver 1 milhão de casos, como a própria OMS estima, né? São registrados 700 mil casos por ano de suicídios. Mas estima-se que esse número pode chegar a 1 milhão, pois há muitas subnotificações. E o mundo é muito grande, né, gente? A gente está falando de bilhões e bilhões de pessoas. Então, se houvesse um suicídio ou 1 milhão, a nossa preocupação seria a mesma. É a mesma, porque cada alma realmente vale muito para Deus, vale muito para Jesus. O próprio Cristo, né, a gente já comentou aqui outras vezes, o próprio Cristo fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quanto vale a sua alma? Então, quanto vale uma vida? É muita coisa, né, gente? Então, que a gente nesse momento, nesse Setembro Amarelo, que a gente reforce, né, a nossa vibração, que a gente reforce o nosso olhar para as pessoas à nossa volta. E se de repente somos nós que estamos passando por um momento de né, ficar deprimido por muito tempo, né, uma angústia muito forte, algo que a gente não está conseguindo controlar, e na nossa cabeça começa a montar a ideação suicida, ou seja, o planejamento de como será a morte, então é hora mais do que nunca de pedirmos ajuda ou ajudarmos quem está passando por isso, né, gente? É o nosso trabalho como religiosos. Viemos na Terra para isso. Então, se estamos passando, procuremos ajuda. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo está sempre aqui à disposição. Inclusive, a gente tem na nossa página oficial no Facebook, né, facebook.com/religião de Deus. Quando você abre ali uma conversa, você tem o atendimento pela vida, onde existem irmãos e irmãs que atendem. Então, se você, de repente, está passando por isso, quer começar por ali, fique à vontade. Quer falar com nós, pregadores da religião divina, estamos mais do que à disposição. Conhece alguém que está passando por isso, indique, né? É o nosso dever, é o nosso trabalho, ajudar todas as almas, o máximo que a gente puder. Estender a mão no máximo que, né, no nosso máximo. E para além disso, né, gente? Vamos lembrar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Parábola muito famosa, onde um irmão sofre ali, né, um assalto, enfim, uma violência contra o seu corpo. 2 religiosos passam por ele, não estendem a mão, inclusive, como narra a parábola, passa ao largo, ou seja, passa até distante, desvia um pouco o caminho para não passar ali perto, ou seja, não quero ter contato com esse problema. E aí o samaritano, que até então era um povo considerado, né, um separado, um povo que não podia se misturar, esse samaritano, gente, ele para, vocês lembram dessa parábola? Ele presta os primeiros socorros, coloca o homem no seu próprio animal, leva numa hospedaria, paga, adianta ali os custos, né? Pede para que aquele homem seja cuidado. E ele diz mais, que se gastasse mais, ele voltaria e pagaria o restante. Então, veja, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. E nós podemos também, da mesma maneira.
A gente até faz um paralelo, faz uma ligação com o poema da Fraternidade Real, do irmão Alziro Zarur. Em determinado momento ele fala, né? Cada um faz o que quer em benefício de alguém e dá só o que puder, e não dá se nada tem. Mas depois ele diz, mas quem não tiver dinheiro, há de ter o equivalente, um sorriso prazenteiro ao visitar um doente. Pronto, né? Você sempre tem algo para oferecer, né? E as palavras aqui do escritor Paiva Neto, né, do irmão Paiva, são as nossas, né? Agradecendo aqui a família Guimarães Rosa por esse ensinamento, né, gente? Olha quanta coisa nesses relatos podemos compartilhar para com a nossa vida, né? Então, que a gente, assim como Guimarães Rosa, assim como a filha dele, a Vilma, que procuraram sempre estar ligados à espiritualidade, que a gente faça isso na nossa vida também. Que a gente procure estar ligado sempre à espiritualidade superior e observar que a intuição sempre nos dará as melhores escolhas, gente. Pode ter certeza. Agora, quem vai tomar a decisão somos nós. Muito bem, vamos lá então. Mona, quer trazer aí seus comentários? Fique à vontade, seja bem-vinda, Deus está presente. Presente a todos. Isso é importante a gente preparar a volta triunfal de Jesus, para a gente bem na terra preparar, né? Levando o ensinamento, levando as palavras, tudo que a gente aprende na religião de Deus, a gente aprende para porta para fora. A gente vai levar todo esse ensinamento lá fora, porque ali tem uma aprendizagem, né? Ali dentro da igreja é uma aprendizagem. E isso a gente leva para fora, né? Para fora da igreja. É o nosso trabalho, é na família, é na escola, é na faculdade, é em tudo. É no banco onde você está, é no médico, né? Onde você vai postar o dinheiro lá no banco. Você vai lá, você espera, você pode conversar, pode contar o que você aprende. Tudo isso no supermercado, em qualquer lugar que você tiver, você pode passar essa mensagem. E esse setembro amarelo, né, do suicídio, é realmente, nós temos que proclamar, nós temos que falar, nós temos que mostrar que a vida não acaba, porque não adianta matar a sua vida. Eu sempre recordo nisso, sempre etico com as pessoas que querem suicidar, né, mãe? Sempre etico a radionovela Memória e Suicídio. Por que eu etico isso? Para pessoas aprender e entender o lado da vida, né? Porque chega no outro lado, chega sofrendo. Porque chega sofrendo da morte. Aí pede socorro para quê? Quer voltar para o planeta Terra. E o Jesus sempre fala aí, você não vai voltar aí, você está preso no que você fez errado. Seu espírito está preso nas coisas que mais difícil na sua vida, ele está preso ali. Então, quando a gente tem que, como você diz, né, Rafa? A gente tem que ajudar, sim, a gente tem pela vida, né? Que os pregadores ajudam, não só os pregadores de São Paulo, mas de todas as igrejas, está fazendo esse trabalho para salvar vidas, né? Salvando vidas e almas para Deus. Então, a gente fazendo isso, a gente está salvando a pessoa. A pessoa está passando um momento difícil, não consegue, quer se suicidar, o que a gente faz? Não faça isso. Você vai sofrendo lá no mundo espiritual. Você vai sofrer muito. Não faça isso. Tire a sua própria vida. Tira isso, não faça. Eu estou aqui para estender a mão, né? A gente tem os psicólogos. Olha, na minha família eu tenho uma psicóloga, tem a Adriane. Eu posso, se a pessoa está passando por isso, eu posso indicar. Por exemplo, aquela pessoa está passando por isso, quer suicidar. O que eu faço? Eu vou indicar uma psicóloga, vou ligar lá, vou perguntar
que essa pessoa está passando por isso, vamos marcar uma consulta. Isso eu estou fazendo a minha parte. Se a pessoa quiser, tudo bem. Se a pessoa não quer, pelo menos eu fiz a minha parte. Eu sempre falo isso, a gente tem que falar do suicídio, tem que falar, porque a gente está aqui para salvar as pessoas. A gente não está aqui para falar, é melhor você suicidar, mata a sua vida, vai. É bom você matar mesmo. A gente não pode fazer isso, porque a gente está magoando a pessoa, porque ela tem sentimento. Então, a gente tem que ajudar, sim. Falar que não faça isso, vamos ter essa atitude. Se está passando esse problema, a gente vai te ajudar, a gente vai estender a mão, a gente vai fazer tudo do nosso alcance, tudo que a gente puder, a gente vai fazer. Vai fazer com amor, com carinho, com dedicação. Salvar a pessoa é você salvar uma vida. Olha que interessante, né? A gente está salvando uma oração, ajuda também a pessoa não suicidar, né? Se a pessoa está querendo, vamos fazer oração, vamos tirar isso. A oração é alimento da alma. A gente está alimentando, a pessoa está alimentando a alma dela. Então, é importante a gente estudar, é importante a gente correr atrás para a gente aprender cada vez mais, né? Mostrar o ensinamento para as pessoas, porque quando a gente aprende, eu posso passar pelas pessoas. Então, qualquer lugar que eu tiver, eu estou mantendo o meu ideal, que é o ideal de não mostrar que eu sou melhor que todo mundo. Eu não sou melhor, porque eu também estou aprendendo. Eu sou filho de Deus, mas eu estou aprendendo. Tem muitas coisas que eu não sei, mas um pouco eu posso passar o que eu aprendi, que eu posso aprender a cada vez mais, para eu passar para as pessoas não suicidar, não fazer a bobagem. Isso é importante, porque aí a pessoa vai libertar, ela vai pensar, nossa, aquela me ajudou a eu não suicidar, a eu não matar minha vida, né? Isso vai ser interessante, porque o nosso coração vai estar mais ali perto, vai estar mais alegre de ser, poxa, eu ajudei aquela pessoa, olha, aquela pessoa não vai mais suicidar, não vai matar a própria vida. Isso é muito interessante, é isso que o meu pai quer, é isso que Jesus quer, ajudar, mostrar o que eu posso fortalecer, que eu posso ajudar essa pessoa, o que eu posso fazer pela pessoa. Isso que Jesus quer, fazendo uma sementinha, botar aquela sementinha no coração daquela pessoa, não suicidar, não fazer a maldade o próprio seu corpo. Porque aí você está matando o seu espírito, porque o espírito está no nosso corpo. Se você matar, você está acabando com o seu espírito. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente vai fazer. Ajudando a pessoa, a gente se ajuda também. Então, é melhor a gente tomar uns cuidados, falar para a pessoa, mostrar para ele que isso aí não vai levar nada. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai estar salvando a vida das outras pessoas. Muito bem, Monique, obrigado aí pela participação. Você falou bastante, Mona, sobre, né, essa questão do suicídio, né? E a gente sempre toma todo o cuidado, né, para falar desse assunto. Não cuidado de temer, no sentido de não podemos falar. Não é isso não, tá, gente? É claro que existem, né, Mona, situações e situações, sofrimentos e sofrimentos, tá, gente? Não estamos aqui assim dizendo, né, você está deprimido aí, né? Às vezes as pessoas utilizam essa palavra e eu peço até desculpa se isso vai ofender, né? Mas às vezes nós utilizamos essa palavra. E para de frescura, levanta dessa cama e vai fazer alguma coisa, né? Pega e faz tal coisa. A gente até comentou na reunião da Comunhão com Deus nesse último sábado, né? Falamos um pouco sobre solidão, né? A presença de Jesus e o fim da solidão.
E aí eu estudo aquela passagem muito famosa de Jesus, né? Capítulo no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, palavras de despedida, né? E aí Jesus finaliza falando o quê, gente? No versículo 33 desse capítulo. No mundo passareis por tribulações ou por aflições, né? Dependendo ali da Bíblia Sagrada, né? De quem fez a tradução. No mundo passareis por tribulações, por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí a gente até comentava aqui na igreja, para quem participou, a gente comentava aqui, né? Jesus fala, mas tende bom ânimo, né? A palavra ânimo, ela vem muito vinculada à questão de vida, né, gente? Ânimo, vida, né? Mas é claro, né? A gente às vezes se pega nisso, né? Ah, vai, levanta dessa cama aí que tá tudo certo, né? E não é assim, né, gente? Às vezes não, né? Até se você pegar aqui no dicionário, eu peguei aqui, ó, palavra ânimo, disposição de espírito, espírito pensante, alma, né? Outras definições aqui, né? Ó, coragem, força, né? Então, é uma maneira da gente, né? Tem de bom ânimo, tenha coragem, tenha força. Mas é claro, depende de cada situação, né? Então, se a pessoa se encontra num momento complicado, não adianta a gente chegar e simplesmente falar isso. Porque Jesus, antes de falar tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai ver que ele foi falando de várias situações, né? De várias coisas, né? Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a caridade, ele fala sobre o respeito. E aí, lá no final, ele fala do ânimo. Então, a gente precisa entender cada situação, cada contexto. Mas que precisamos ter bom ânimo para vencer esse desafio, isso é verdade. No final, a gente precisa ter essa chama do ânimo, né? Para justamente a gente sair dessa situação ou ajudar a pessoa a sair dessa situação. E falando um pouco, gente, sobre a questão do suicídio, né? Nós temos muito material, a religião divina tem muito material que fala sobre as consequências terríveis do suicídio. A Monique citou ali um material belíssimo, que é a radionovela Memórias de um Suicida, onde tem a história, nós já falamos aqui várias vezes, né? Onde tem a história lá de Camilo Cândido Botelho, um escritor português, que começou a ficar, acho que surdo, né, mãe? Surdo ou cego, ou as duas coisas, se eu não me engano. E aí ele... Surdo, né? Surdo. Surdo. Não, e aí não, ele era escritor, né? Escritor, isso. E aí ele... Houve que ficou surdo, né? Que era surdo, que era músico, né? Isso, né? E aí ele se suicida de uma maneira muito grotesca. Não vou falar aqui porque não vem ao caso, né? Mas se você ouvir a radionovela, lá conta, não com detalhes sórdidos, tá, gente? Não é uma ficção, né? Não é a história vendo o terror da coisa, mas é mostrando o quanto que isso dilacera a alma, né? A alma não morre, tá, gente? O espírito não morre. A gente falou sobre a eternidade. O Guimarães Rosa aqui, que a gente leu agora há pouco, ele falou sobre a eternidade. Mas isso dilacera a alma de uma maneira muito complicada. E aí, na radionovela, mostra justamente as consequências dessas atitudes. Então, a pessoa que comete o suicídio, ela vai para o umbral, né? Vai também ali para o Vale dos Suicidas, como é chamado, para esses espíritos errantes. E aí não só os suicidas, né? Homicidas, enfim, aqueles que praticaram as piores barbaridades aqui na Terra. E aí, gente, olha que coisa. Um dos pontos, aquele espírito fica revivendo a morte não é durante alguns minutos, tá, gente? Todos os dias, todas as horas, né? Então, né, aqueles que, por exemplo, né, atiraram na sua cabeça, a pessoa fica revivendo,
né? Sente a dor, sente tudo. E assim, é assim, toda hora, todo instante, né? Na radionovela conta muito bem isso, né? Nossa, irmão Rafael, mas por que o senhor está falando sobre isso? Porque é preciso alertar as consequências desse ato. É preciso alertar. A intuição, que a gente comentou agora há pouco, pode ter certeza que antes da pessoa cometer o suicídio, a intuição está lá, o anjo da guarda, todo mundo está ali ó, falando, mas lembra, gente, que no final é a nossa decisão, né? É o nosso, é a nossa maneira, né, de encarar as coisas e a gente que vai decidir. Então, realmente, né, que a gente não faça isso contra a nossa alma. Realmente teremos muito que pagar. Eu vou trazer um trechinho aqui, antes de passar a palavra para a irmã Nuceli, que eu li ontem, né? Foi lido em várias igrejas, né? Eventualmente, ontem, que eu digo, na reunião pelo fortalecimento da família. E a gente leu aqui um trecho desse livro do irmão Bezerra de Menezes, Reflexões sobre Jesus e suas leis, né? Ele vai falar dos vícios, mas é os vícios também que muitas vezes nos levam, né, a abreviar a nossa vida, tá, gente? Porque não existe apenas o suicídio, vamos dizer assim, né? Não seria nem esse termo, mas da forma mais comum, que é você, ele pulou de uma ponte, ela tomou um remédio, né? Existem outras maneiras, né? Os vícios vão abreviando a nossa vida. E se a gente chega do outro lado antes do tempo determinado por Deus, é suicídio. A gente já comentou aqui outras vezes, né? André Luiz, espírito, hoje um espírito elevadíssimo, ele foi um suicida indireto. Demorou para ele entender. Porque como ele conduzia a vida dele de forma muito exacerbada, com muitos vícios, ele abreviou a sua vida em 8 anos. E aí ele teve que pagar essa penitência ali, né? Isso é narrado também lá na radionovela Nosso Lar. Eu vou trazer esse trecho, e aí depois, irmã, se ele quiser comentar, fica à vontade, mas eu acho que vai ser muito propício, já que a Monique puxou esse assunto, então é importante a gente fazer o nosso papel aqui de alertamento. Então, livro Reflexões sobre Jesus e suas leis, do irmão Bezerra de Menezes, na página 20, ele diz: fugir dos vícios. Saibam que na pátria da verdade não nos descuidamos das lutas em que todos estão envolvidos no mundo, mas queremos ainda maior afinação, olha a intuição, dos seres terrestres com seus anjos da guarda. Não deixem vícios humanos atingir seus espíritos nem suas famílias. Principalmente esses vícios fartamente divulgados nas mídias. Desde um simples cigarro, aparentemente inofensível, às drogas, às bebidas alcoólicas. Hoje, entre os jovens, não só entre os jovens, mas um pouco mais entre os jovens, há a fama agora do tal cigarro eletrônico. Não sei se vocês já puderam ver. E segundo alguns que estudam, né, enfim, né, segundo algumas políticas públicas, enfim, esse cigarro eletrônico ele é mais prejudicial que o próprio cigarro, que já é muito prejudicial. Mas aquilo que está na moda leva o ser humano. A moda é beber bastante, vamos beber. A moda é fumar, vamos fumar. A moda é usar drogas, vamos usar. E aí a gente já deixa aqui um ponto bem claro para todo mundo, hein, gente? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, não é contra a pessoa que toma essa atitude, jamais. Ela sempre vai estar apoiando e tentando ajudar, mas somos contra esses vícios. Sim, porque são vícios que eventualmente vão levar a gente a consequências terríveis. Blindem, diz o irmão Bezerra, blindem suas almas, o corpo, o vaso físico que todos recebem na encarnação presente é instrumento de Deus emprestado, inclusive os órgãos genitais, pois procriam, interagem a energia dos seres humanos para a evolução, a continuidade na Terra. Então, veja,
não são só vícios no campo da bebida, do cigarro, das drogas. O vício no campo sexual. Às vezes aquela frase, né, para todo mundo, aliás, né, que muita gente utiliza, não, mas é o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Sim, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. A lei do livre-arbítrio nos dá essa oportunidade. Mas o corpo não é nosso. Aí é que tá. É emprestado. Você, por acaso, empresta algo de alguém e modifica tudo? Ah, eu prestei um carro de um amigo meu, prestei um carro de um parente, e eu resolvi mudar a pintura do carro porque eu quis. Quando eu entregar esse carro, o que vai acontecer, gente? Opa, o que você fez com o meu carro? Guardadas as infinitas e infinitas proporções, a mesma coisa para com Deus. O nosso corpo, esse vaso físico, também é emprestado. E esses vícios vão modificar de alguma maneira. Vão até acelerar o processo dele, né, de nascimento e de morte, e aí é considerado um suicídio. No campo sexual também. Ah, quer dizer que a religião divina é toda moral no sentido de... Não, gente. É prestarmos atenção. São coisas que podem nos levar a caminhos muito complicados, inclusive no que o irmão Bezerra de Menezes vai trazer aqui, ó. Salvá-los é ajudá-los a lembrar desses itens, que são aqui do nosso lado, parte da nossa agenda no espírito. Levamos às regiões diversas, principalmente aquelas próximas da terra, nos umbrais e no baixo céu, lições necessárias aos que desencarnam intempestivamente e que estão sofrendo, inclusive, em lamaçais. E não podem, olha só, gente, e não podem sequer dialogar, apenas ouvir, tentando se expressar por murmúrios, gritos e aflições. Olha a consequência. O Apocalipse fala, né, do lago que arde em fogo e enxofre, ou seja, né, em linguagem profética, apocalíptica, nós já aprendemos, é o remorso. Na qualidade de espírito, você tem a clareza de todas as suas ações. Mas a consequência é essa. A gente não fala da justiça divina, gente? Ela é clara, ela é certa. Você fez, você vai receber. A cada um conforme as suas obras. Essa fala de Jesus é importante porque não, a gente pensa só nas boas coisas, mas também nas coisas não tão boas. A cada um conforme as suas obras. Então, que a gente entenda. Olha que o irmão Bezerra de Menezes vai continuar aqui, ó. Pois saibam que os que ingerem álcool, tragicamente, são esses amanhã a tentar sair do lodo. Gente, bebida alcoólica, ela não faz bem em qualquer quantidade. Ah, tem aqueles que comentam assim, ah, irmão Rafael, mas tomar um vinho ali, um cálice, não sei o quê, é bom para o coração. Não, gente, não. Não existem estudos que falam sobre isso. Alguns falam, mas sem nenhuma comprovação. O irmão Flecha Dourada, espírito, já também se manifestou em outro momento, dizendo, olha, aqui no mundo espiritual a gente nunca ouviu falar que álcool faz bem. Em qualquer quantidade, tá, gente? Em qualquer quantidade. Ah, eu bebo socialmente. Alguém comenta, né? Ah, eu bebo socialmente. Meu irmão, minha irmã, toda vez que nós ingerimos bebida alcoólica, o que você acha que é atraído? Coisas boas? Né? Não vamos pensar na parte material, vamos pensar aliás, não vamos pensar no espiritual nesse momento, vamos pensar no material. Quantos acidentes acontecem porque a pessoa bebe, ingere álcool e acaba se envolvendo no acidente, matando outras pessoas? Olha aí. Isso é bom, gente? Isso é bom? Não sei. Eu acho que não, né? Ontem mesmo, voltando para casa aqui, um motorista da minha frente quase bateu o carro no poste, eventualmente me parecia de estar embriagado. Ali andando com o carro.
numa avenida movimentada, onde num determinado trecho tem um pessoal que fica ali fazendo caminhada com crianças. Olha o perigo. Aonde que isso faz bem, gente? Aonde? E aí a gente lembra pelo lado espiritual da coisa. Quais são os espíritos que são atraídos, gente, quando você ingere bebida alcoólica? Não são os bons espíritos, pode ter certeza. Não são. Numa outra radionovela que a Religião Divina produziu, chamada Sexo e Destino, né? Lá tem uma parte que me chama muita atenção, eu sempre lembro, de um personagem, não vou abrir o leque do personagem, porque senão a história é muito longa, né? Mas tem um personagem que ele está ali na casa dele, ele está lendo, ele utiliza, ele bebe, né? Ele faz o uso da bebida alcoólica, e acompanham ele 2 obsessores. E aí ele está lá, simplesmente lendo o seu jornal, e aí os obsessores querem beber. Mas, gente, espírito não tem a mesma eles não são matéria, eles são espíritos, então eles não conseguem beber, mas eles conseguem sentir a sensação de estar bebendo. E aí o que eles fazem, né? André Luiz, né, mãe, que narra também, né, essa história, eles falam que um dos obsessores, olha que coisa, gente, um dos obsessores enrola nesse irmão como uma serpente. E uma das mãos, param aqui na garganta. E ele fica fazendo algum gesto parecido com esse aqui, né, de movimentar os dedos bem devagarzinho, para que aquele irmão sentisse coceira na garganta. Sabe quando a gente, às vezes, está com muita sede, né? A gente, nossa, garganta até coçando, preciso tomar alguma coisa. E ele fazia, né, esse gesto com a mão, como se estivesse ali, né, acariciando a garganta. E o outro obsessor no ouvido, pega aquela garrafa, vamos lá, né? Pega aquela garrafa, vamos beber um pouquinho. E aí ele não resiste, porque não está, né, numa vibração muito boa, vai lá, entorna um copo, depois em outro, de repente ele vira toda a garrafa, né? Então, olha para vocês verem, gente, como que é. Então, definitivamente, bebida alcoólica não faz bem a ninguém. Irmão Rafael, então a religião divina tem um discurso separatista? Não. De novo, somos contra os vícios. E sempre pela pessoa. Então, se você, meu irmão, de repente, ou minha irmã, deseja sair dessa situação, então saia, né? Procure, vai, monte, planeje, conte com a gente. E você vai ver que a sua vida vai... mas eu já sou feliz, irmão Rafael. Não tem problema, será? E as consequências? As consequências não podem vir agora, podem vir depois. Gente, não, mas a minha ingestão aqui de bebida alcoólica é bem pouco. Meu irmão, minha irmã, ainda assim é nocivo. Você que o irmão Bezerra de Menezes falou aqui, ó, pois saibam, os que ingerem álcool, ele não está falando aqui de quantidade, ele está falando os que ingerem. Pois saibam que os que ingerem álcool, tragicamente, são esses amanhã a tentar sair do lodo. Você quer ficar no lodo depois, meu irmão, minha irmã? Você quer ficar nesse lamaçal? Eu acho que não, né? Então, vamos a partir da inspiração de Jesus, mudando as nossas atitudes. Existem outros vícios também, tá, gente? Não é só a bebida, não é só a droga, não é só o cigarro, não é só no campo sexual. Existem outros vícios do nosso dia a dia, como a maledicência, como a fofoca. São vícios também, tá? Que nos levam aí a caminhos tortuosos. Precisamos nos livrar dessas situações. São, muitas vezes, eventualmente, tão nocivos ou até mais do que esses outros vícios, tá? Então todos nós, né? Porque aí alguém pode dizer assim, então essa carapuça não é para mim, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso, né? Aí eu tô bem. Não. E você utiliza-se da fofoca, você fica ali no leve trás das coisas, e isso também prejudica e muito as almas. Mas finalizando aqui para a gente não estender muito a nossa reunião, em nossas mãos do mundo espiritual
não podem chegar próximas demais. Não estamos autorizados. Por quê, gente? A justiça divina é perfeita. Você fez, você precisa pagar. Não tem dessa. Não é igual a justiça humana que sempre há um jeitinho da coisa. Você fez, proporcionalmente você vai ter que pagar. E quantas vezes, olha a súplica dos espíritos, e quantas vezes pedimos a caridade maior, uma ajuda mais efetiva, e recebemos a resposta de que o umbral é a grande caridade para esses irmãos. Ou seja, mesmo assim, eles não estão desamparados. Estão numa situação complicadíssima, mas não estão desamparados. De que forma podemos evitar na Terra gravíssimas e tamanhas consequências futuras? Meus irmãos, as cartilhas que nos levam à vitória já estão apresentadas. Hoje, todos as conhecem. Ou seja, ninguém pode dizer assim, eu não sabia. Ah, ninguém me falou nada. Meu irmão, se você assiste TV aberta, se você já zapeou os canais aí, quantos e quantos canais religiosos estão alertando sobre alguma coisa? Ah, você é da internet, quantos e quantos perfis, em quantas plataformas digitais que estão falando sobre Deus e espiritualidade? Olha a religião divina aqui, né? Estamos utilizando esse meio aqui, essa forma. Então, como o irmão Bezerra de Menezes falou aqui, gente, todos já conhecem, não tem mais, né? Ah, mas eu não sabia disso. Isso não será justificativa. Quantas e quantas vezes, falamos da intuição aqui, quantas e quantas vezes a intuição chegou e falou, ó, não faça, né? E você não deu ouvidos. Então, meu irmão, minha irmã, todos já conhecem, todos já sabem. Façamos nós a nossa parte, né? Peguemos esse exemplo aqui de Guimarães Rosa, vamos nos ater à espiritualidade, vamos coçar a nossa cabeça nas dúvidas das questões espirituais e não ficar focado nessas coisas materiais, nesses vícios que não levam a gente a lugar nenhum, a não ser a uma tristeza muito grande, né, para a nossa alma. Irmã Nilceli, vamos lá, desculpa aí me estender, mas como a Monique falou desse ponto, achei importante conectar aqui com essa página do irmão Bezerra de Menezes. Vamos lá. Importante mesmo. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Como está nessa frase aqui, né, no final, aqui na última página, do irmão Zaru, que sempre lembrava, né, o suicídio não resolve as angústias de ninguém, pelo contrário, vai trazer mais, acarretar mais e mais ainda, né, complicação, porque como ele mesmo dizia, além de todos os problemas que a pessoa estava vivendo, que levou ela a fazer isso, ela terá mais essa continha aí para acertar, né? Porque, como a gente já sabe, é na hora certa que a gente tem que retornar. O próprio Deus e o próprio Jesus respeita isso, né? Porque esse tempo que fala que é determinado por Deus, na realidade, foi o tempo que nós pedimos para a gente poder acertar tudo aquilo que a gente tinha que acertar. E aí, de repente, a gente resolve que não está dando mais. E é claro, é como você falou, a pessoa, no momento que ela está passando, eu vi uma entrevista, né, o psicólogo falando, a pessoa ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o sofrimento, né? Então, por isso que ela precisa de ajuda, por isso que é como você bem disse aí, não adianta a gente chegar lá e falar para a pessoa, deixa para lá, levanta, vamos, reage, né? O que nós precisamos fazer? Acolher, né? Fazer as orações, procurar os profissionais, que é o que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sempre está nos ensinando, né, a fazer, porque os profissionais da saúde, principalmente nessa parte, psicólogo, psiquiatra, eles estão aí também para poder ajudar muitas pessoas, né, dependendo do jeito que ela está, ela precisa, né, de um medicamento para ajudar.
E as orações, né? A oração é imprescindível, tá sempre ouvindo as coisas boas. Para quê? Para ir ajudando a pessoa a ir reagindo, né, a tudo isso. Mas, como o irmão Fábio está dizendo aqui, né, a gente, sendo esclarecido, a gente vai conseguir também ajudar as pessoas. Por quê? Porque através da intuição, a gente vai conseguir falar as palavras certas, no momento certo, para ajudar aquela pessoa, né, naquele momento. Mas a gente precisa, como você disse mesmo, levar mesmo o conhecimento das pessoas sobre isso, porque muitos pensam, praticam esse ato exatamente por achar que vai resolver tudo, né? Que se ele morrer, acaba tudo, resolve tudo. E não é assim, né? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a entender sobre isso, só assim a gente vai diminuir esses números absurdos aí, né? Já foi dito aí, e infelizmente, né, quantas pessoas, né, fazendo isso, achando que resolveu tudo, e aí é que começa realmente o sofrimento maior. É isso mesmo, irmãos. A senhora comentou e eu deixei para falar nesse momento, para reforçar esse recado. É sempre importante, tá? Aliar o apoio espiritual, mas também o apoio material. Se é preciso falar com um especialista na área, um psicólogo, fale. Se é necessário passar por um psiquiatra, vá atrás de apoio, porque não a religião divina, ela tem a consciência disso, né, gente? Aliar as duas coisas, o tratamento material e o tratamento espiritual, né? É claro, né, gente, que a depender da fé, a gente já comentou isso aqui outras vezes, né? Você pode transformar muito rápido o seu momento, mas eventualmente, geralmente, as pessoas que passam por esse momento não têm essa força, né? Então, é necessário também o tratamento material. E também, né, gente, mesmo tendo essa fé, é importante a gente também sempre ter o apoio material, porque se esses irmãos e essas irmãs existem no plano Terra, porque tem uma função também espiritual. Então, veja, tudo está interligado, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro, né? Aliar as duas coisas, né? Era o equilíbrio que o irmão Zarur falava, né? Atingir o equilíbrio é a meta suprema. O equilíbrio vem nesse sentido, né? Muito bem, gente. Olha, um bom estudo hoje, hein? Que, como sempre, aqui, né, a gente consegue extrair bastante coisa aqui para nós refletirmos. Irmã Olivia, quer trazer aí algum comentário, algum destaque, minha cara irmã? Fica à vontade. Eu quero pedir uma oração, eu quero pedir para as pessoas uma oração para uma menina, para uma mocinha que está 15 anos, que ela está internada na psiquiátrica. Estou pedindo uma oração para ela, para Giovana Migoto. Qual é o nome dela? Giovana? Depois que você ontem. Hã? O nome dela é Giovana Migoto. Riboso. É isso? Migoto. Rigoto. Isso. Giovana Rigoto. Isso, Migoto. Tá. Então tá. Então ela tem 15 anos, ela deu um surto e ela está internada no hospital. Peço uma oração para ela. Vamos orar, minha irmã, com certeza. Vamos orar, né? Muito bem, gente. Muito chegamos então. Oi, irmã, pode falar. Não, eu agradeço do fundo do meu coração. Ah, a gente que agradece, minha irmã. É Giovana Migoto Monteiro Costa, é isso? É esse nome que a senhora enviou aqui, Migoto. Né? Ah, tá. Então, isso. Então, vamos orar, então, por essa jovem, né? Que é o futuro aí do nosso país, né? Faz parte aí, e que ela consiga sair desse momento tão nova, né? Materialmente falando, mas que as nossas vibrações possam chegar com certeza no coração dela, tá bom? Está anotado aqui no nosso livro de preces. Vamos lá, gente. Vamos fazer então a nossa foto, concluindo aqui a nossa reunião. Vamos lá. Deixa eu ver se cabe o livro aqui.
Que? Vai tirar foto. Você quer tirar foto? Uhum. Então, vem. Calma. Vamos lá? Segura o livro aqui, sim, então. Acho que tem que ficar alto aqui. Aí você fala assim, ó. 1, 2, 3, Jesus. Tá bom? Uhum. Calma aí. Vai lá. 1, 2, 3, Jesus. Aí. Então, já que você ela estava aqui acompanhando a reunião aqui do lado, tá, gente? Aí ela pediu que... Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar a nossa reunião? Vamos? Não vai fazer hoje? Ah, nossa, que peninha, gente. Olha, ela não quer fazer a oração. Vamos fazer? Ensino pessoal aqui, a oração do Santo Anjo do Senhor. Vamos orar? Eu te ajudo. 1, 2, 3. Santo Anjo. Ah, não vai fazer hoje? Olha lá, mamãe tá pedindo. Vai? Criança sempre assim, né? Na hora, não vai. Mas tudo bem. Então fala assim, muito obrigado, pessoal. Não vai falar? Nada? Ah, então tá bom. Então eu falo. Gente, muito obrigado, tá bom? Pela presença aqui de todos vocês. Estamos orando, tá, irmã Olivia? Pela Giovana, né? Que ela receba no seu coração aí as nossas melhores vibrações. Tenho certeza que ela já está recebendo, né? Desde o momento que a senhora elevou o pedido aí, espero que agora eu estou falando. Desde o momento que a senhora elevou o pedido, né? Ela já está recebendo aí todo esse apoio, tá bom? Isso é caridade, minha irmã. Parabéns, viu? É isso aí. Gente, muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Fique com Deus.